Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um do Campo à Mesa do Sebrae Paraná. Só para a gente contextualizar, essa proposta ela foi elaborada para quem gosta de produtos diferenciados, seja um empreendedor de alimentos e bebidas ou consumidor que é curioso e que adora conhecer e saborear o que o Paraná tem de melhor. A gente já teve um ciclo bastante interessante falando sobre panificação, considerando toda a cadeia produtiva, desde o grão de trigo até os pães assinados por padeiros artesãos do Paraná. Já falamos sobre cafés especiais, que é outro produto adorado pelos brasileiros e presente nos momentos mais produtivos e mais criativos do pessoal. A gente já falou sobre seus aromas, sobre os sabores diferenciados, sobre as características de diferentes territórios, em especial do nosso norte pioneiro, né? Já tivemos a oportunidade também de conhecer as ostras do Paraná, que são consideradas por especialistas uma das melhores do mundo. E ontem mesmo a gente falou sobre ovinocapricultura, mais uma experiência cultural e gastronômica do nosso estado. Pode pegar a senha ali. Opa! Então, a gente já teve a oportunidade também de conhecer as ostras, como eu comentei, né? Ontem a gente fez a conversa sobre ovinocapricultura. E se vocês não tiveram oportunidade de participar, a gente disponibilizou todas essas conversas no canal do YouTube do Sebrae Paraná. Então, estão todas lá para vocês assistirem, para vocês curtirem, para vocês verem esses bate-papos que estão recheados de conhecimento, tá bom? A gente vai colocar aqui no chat da nossa transmissão o link para vocês poderem assistir esses conteúdos. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre os alimentos funcionais, né? Que vira e mexe voltam a ser assunto das pessoas que se preocupam com a alimentação, né? Então, todo mundo, né, tem aquela dica infalível de fruta, de legume, de produto, de suplemento que pode operar milagres na saúde, né? Mas o que são esses alimentos funcionais, né? Quem que busca esses produtos? Como esse mercado vem se adaptando a essa tendência de consumo? Então, para isso, a gente trouxe dois convidados super especiais para estar aqui com a gente nessa conversa hoje. A nossa primeira convidada, a Carol Godoy, ela tem extensa carreira, né, na indústria de alimentos, já passou por empresas como Habib's, Sara Lee, Unilever. Ela foi responsável pelo Instituto Minha Escolha do Brasil, programa global que concedeu selos a alimentos com níveis controlados de gorduras, sódio e açúcares. Ela esteve 7 anos à frente da área de novos negócios na Equilibrium Consultoria, que atende mais de 40 clientes de alimentos e bebidas no Brasil e América Latina, em mais de 150 projetos diferentes, né? Atualmente, a Carol lidera o Kiwi Lab, que é uma startup de educação digital para o ecossistema de nutrição, né? E também está à frente do BHB Food, uma plataforma de notícias, lançamentos e tendências do setor de alimentos. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você desse um oizinho aqui para o pessoal, para dar sua... Obrigada, Suelen. É um prazer estar aqui conversando com vocês, empreendedores da área de alimentos. A gente tem muito um papo gostoso para bater aqui. Quero responder as dúvidas de vocês que tiverem ao meu alcance. Esses alimentos funcionais geram muitas dúvidas, né, algumas vezes. Então, a gente vai falar sobre isso. Obrigada, Carol. A gente tem também aqui hoje participando com a gente o empresário, engenheiro químico e da qualidade, com formação em gestão estratégica de negócios, que já tem uma experiência nacional e internacional em diversos países, né? E hoje, atualmente, ele se dedica a incentivar o crescimento de empresas interessadas em produzir a sua própria marca de alimentos, né, saudáveis de forma terceirizada. Diretor da Romanos Food Solutions, André, por favor, seja muito bem-vindo. Olha, Suelen, é um grande prazer para nós estarmos aqui hoje. E eu gostaria de aproveitar para agradecer aí a gentileza do Sebrae, né, através da sua pessoa que nos convidou para estar aqui presente e mostrar um pouco das inovações que temos trabalhado ao longo de muitos anos, né? São mais de 20 anos dedicados à inovação. E eu sempre gosto de dizer que a informação, para se tornar conhecimento, é necessário que a gente tenha vivências.
saber experimentar essa informação para que ela realmente se torne conhecimento. Então, desejo a todos um momento saudável esta manhã, que possamos colher muitos frutos deste momento. Até já. Obrigada, André. Então, só para lembrar, pessoal, esse aqui é um bate-papo, tá? Então, vocês podem fazer perguntas, vocês podem fazer observações o tempo todo. Se quiserem interagir pelo chat, por favor, a interação de vocês é muito importante, então não deixem de participar, tá? Bom, então vamos começar, então, né, a nossa conversa. A gente estava aqui esquentando, então vamos começar de fato, né? Então, os alimentos, né, ou até os ingredientes funcionais, são aqueles que trazem benefícios para a nossa saúde, né? Então, além das suas propriedades nutritivas, eles nos ajudam a não desenvolver doenças crônicas, degenerativas, como câncer, diabetes, né? Entre diversas outras. Então, começando, Carol, por que os alimentos funcionais vieram para ficar? Conta um pouquinho para a gente. Bacana, Suelen. Eu acho que é importante a gente falar primeiro a diferença de um alimento funcional para um alimento nutritivo, né? Acho que começa aí já as dúvidas. A gente faz muita confusão na cabeça, o consumidor faz muita confusão na cabeça entre natural e orgânico, entre integral e com fibras. Imagina só você um alimento funcional. São conceitos, às vezes, muito elaborados para a gente trabalhar com o consumidor. Mas o que na prática, como você já adiantou um pouquinho aí, um alimento funcional, ele tem uma função diferenciada no nosso metabolismo, que vai gerar para a gente benefícios maiores do que só nutrir o nosso corpo, as nossas células, que vão ajudar no nosso crescimento, na geração de energia, por exemplo. Então, falando um pouco nutricionês agora aqui. Quando a gente tem um alimento, basicamente ele é formado por 4 grandes nutrientes, que a gente chama de macronutrientes, que é gordura, carboidrato, proteína ou álcool. Álcool também é um gerador de caloria no nosso corpo. Carboidrato e proteína, cada grama geram 4 calorias. Gordura, cada grama 9 calorias, e álcool, cada grama 7 calorias. Mas os alimentos não são compostos só por carboidrato, proteína, gordura ou álcool. A gente tem outros nutrientes dentro desses alimentos, que aí a gente chama de micronutrientes, porque eles realmente são em quantidades menores, mas são essenciais para o nosso corpo, assim como os macro. Alguns deles, se a gente não consumir em quantidades adequadas, vão causar para a gente uma série de problemas. Você vai ficar com anemia, se você não consumir ferro o suficiente, que é um micronutriente, é um mineral. Então, os micronutrientes são vitaminas e minerais, basicamente isso. A gente tem a vitamina C, tão falada, a vitamina A, a vitamina D, que hoje também entrou na moda. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês ainda nem é necessariamente um alimento funcional. É a ciência básica da nutrição. É o que a gente precisa nas nossas células para nutrir nosso corpo. As vitaminas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, algumas a gente absorve por meio de água, a outras a gente absorve por meio de gordura. Por isso que é importante, ainda assim, mesmo em dietas super restritivas, né, de perda de peso, a gente ainda consumir gorduras. Enfim, aí a ciência da nutrição vai avançando nesse sentido. Todas as nossas necessidades de alimentação e nutrição são orientadas pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, por meio da Anvisa, do Guia Alimentar da População Brasileira. Existem vários guias no mundo inteiro, as sociedades médicas também fazem algumas recomendações de ingestão, e a gente tem aí uma média, né, para a população de 2.000 calorias. É claro que isso é muito individualizado, cada pessoa precisa buscar um médico ou nutricionista para entender exatamente. Mas hoje em dia as pessoas nem contam mais calorias, não é só isso que importa. A parte mais, não só de conteúdo energético, ela é importante, lógico, para a gente sobreviver e tal, mas as dietas não estão mais tão restritivas assim. A gente está prezando muito mais pela qualidade da alimentação do que pela quantidade somente, né? Que na década de 80 e 90, a era das dietas da moda era muito forte. Então, se a gente vem para os dias de hoje, a nutrição funcional ganhou um papel ainda maior justamente por conta disso, porque cada vez mais as pessoas estão visando uma alimentação que vá dar a elas
uma qualidade de vida melhor, mais anos, expectativa mais longa, pensando lá na frente, né, em você ter uma qualidade de vida, uma longevidade na melhor idade, aí o alimento funcional começa a fazer muito sentido. Mas eu vou deixar outro pessoal falar que depois eu volto nesse assunto. Opa, já ia falar com o mudo ativado aqui. Gente, esse é o crime do mundo moderno digital, né? A gente fala com o microfone desligado. Obrigada, Carol. Eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais isso também, de trazer até a questão, né, das pesquisas que vocês aí na Equilibrium têm feito, as tendências que vocês têm mapeado dos consumidores, né? Se você quiser falar um pouquinho disso, né, para né, trazer esses alimentos vieram para ficar, né? E a gente tem muitas provas disso, né? A gente tem muitos números que indicam isso, né? Você quer falar um pouquinho? Sim. Primeiro, também uma observação importante. Alimentos funcionais, eu não diria que é uma categoria, mas ele existe uma lista da Anvisa de claims aprovados para alimentos funcionais. E aí a gente também mistura um pouco isso no mercado, né? Então, regulatoriamente falando, quantos de vocês aí são donos de negócios que precisam fazer rótulos nos seus alimentos? Não é tudo que você pode fazer uma alegação de funcionalidade, que é justamente esse benefício fisiológico, metabólico, que vai além do nutriente. A Anvisa já preparou uma lista de pré-aprovados, então ela é atualizada vez por outra. Lá tem fibras, tem luteína, tem fitoesterol, tem alguns alimentos probióticos, alguns alimentos que a gente já conhece. Mas outros que já são populares em termos de funcionalidade ainda não foram aprovados pela Anvisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Colágeno, por exemplo. O mercado de colágeno é enorme, as pessoas consomem colágeno sim, existem estudos que mostram o benefício, são contraditórios, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas é um mercado já consolidado, existente e crescente, mas ainda assim não tem claim de funcionalidade. Então, é importante a gente separar um pouco os alimentos funcionais nesse sentido, o que de conhecimento popular, que você pode explorar os ingredientes, né, para que as pessoas consumam entendendo os benefícios. E eu sempre dou o exemplo da laranja. Ninguém precisa colocar um rótulo, uma tabela nutricional da laranja para saber que tem vitamina C. As pessoas sabem já disso, né? Então, é conhecimento popular. Não preciso de aprovação do claim da Anvisa. Mas para outros produtos, eu não vou conseguir colocar nenhum tipo de benefício no rótulo, porque não tem essa pré-aprovação. Então, esse é um dado importante para a gente aqui ter em mente. Agora, falando das pesquisas que você falou, né, de como esse mercado cresce, olhando para o mercado de saudáveis como um todo, a Euromonitor aponta que o Brasil ele é o 4º país no mundo maior nesse mercado. E a segmentação de saudável, que funcional está dentro, né, ela cresce 2 dígitos, enquanto alimentos em geral cresce 2, né? Excluindo a pandemia, tá, gente? Falando até um pouco antes da pandemia. A pandemia mudou muito esses dados e fez com que alimentos não perecíveis, como massas, biscoitos e tal, pães industrializados, crescessem muito, né? Mas durante um período normal, vamos dizer assim, a cesta de saudáveis, de uma forma geral, ela cresce mais no Brasil do que os outros alimentos, né, do que outras categorias de alimentos. Por isso que é interessante a gente pensar em investir nesse mercado. E outro motivo é a questão de ser mais sustentável, por muitas vezes, né? Então, a gente olhando para isso como o futuro da alimentação, do planeta e tudo mais, como responsabilidade social, como empresa também, é interessante a gente investir e trabalhar mais com produtos como esse. Saiu recentemente, 2019 também, um relatório, se vocês tiverem interesse, procurem no Google, baixem, que é super interessante, chama Eat Lancet. Lancet, uma revista médica científica muito reconhecida, reuniu mais de 30 profissionais, cabeças do mundo inteiro, para fazer uma revisão científica sobre alimentação no mundo. E eles trazem nesse material justamente essa questão da naturalidade. Eu estou extrapolando um pouco a funcionalidade, mas é justamente porque está aí dentro, né? E uma das coisas que eles falaram
é que a gente precisa, para ter comida no mundo suficiente até 2050 para toda a população, a gente precisa consumir pelo menos 2 vezes mais frutas e vegetais. A dieta precisa ser mais rica em frutas e vegetais. Reduzir consumo de carne e açúcar pela metade e o desperdício de alimentos pela metade. É a conta que eles chegaram, a grosso modo, de todo esse levantamento científico que eles fizeram sobre alimentação no mundo. Legal, Carol. E eu acho que esses números que você trouxe, nessas tendências, elas denotam uma excelente oportunidade, né? Não só de crescimento dos negócios que a gente tem aqui, como de nascimento de novos negócios, né? Então, a gente tem um mercado enorme para explorar aqui no Brasil. E nesse sentido, eu queria perguntar aqui para o André, por que você decidiu, então, atuar nesse segmento, né, de alimentos ou ingredientes funcionais? E o que você considera que não pode faltar para que o empreendimento tenha sucesso nesse negócio? Muito bem, cara. Muito bem, Suelen. Eu gostaria só de pegar um gancho aí de uma fala da Carol, do porquê o nosso país é um grande consumidor de alimentos saudáveis, porque aqui a tendência de crescimento é tão grande. E analisando um pouco da nossa história, nós vamos perceber que nós fomos colonizados por europeus, principalmente, né, por europeus, por africanos, e também encontraram aqui os indígenas. E se nós formos procurar a sabedoria popular, nós vamos encontrar o uso de alimentos como medicamento, como forma de prevenção de doenças, há muito tempo. Faz parte da nossa cultura essa prevenção de doenças, a cura de doenças através das ervas, das raízes, das frutas, né, da alimentação. Então, é natural que a gente tenha essa facilidade de compreender a diferença entre um produto funcional ou natural, ou saudável, de um produto criado artificialmente ou sintético. Então, o que eu gostaria de comentar aqui é que nós entramos nesse segmento porque há 20 anos atrás, aproximadamente, nós liderávamos a ABIAN, Associação Brasileira das Indústrias de Ingredientes para Alimentos. E nós começamos, e naquela época estavam surgindo vários ingredientes intencionais para serem colocados nos alimentos com o objetivo de melhorar a textura, a cor, o sabor e tornar os alimentos cada vez mais atraentes ao consumidor. E eu me questionava muito, né, para que lado nós iríamos, porque estávamos, naquele momento, nos afastando dessa nossa cultura, né, dessa nossa sabedoria popular, que busca o cada vez mais natural, que busca o cada vez mais saudável, aquilo que traz um bem-estar real para nós, né? Não só um bem-estar visual ou sensitivo, mas também um bem-estar natural para nós. E o tempo foi passando, né? A nossa empresa sempre se baseou em produtos de biotecnologia para a indústria do trigo, né? Principalmente as enzimas para panificação. Nós crescemos bastante nesse segmento, mas um belo dia eu me descobri fui diagnosticado com intolerância à lactose. E eu comecei a buscar alimentação sem lactose nos lugares que eu ia fazer uma refeição fora do lar. Então, eu ia numa cafeteria, num restaurante, né, fazer um lanche, uma alimentação, e ali eu descobri que não havia opção para mim. Falei, nossa, mas não é possível. Tudo tem gordura, tudo tem leite, tudo tem margarina, tudo tem creme de leite, tudo tem alguma coisa que eu não poderia ingerir, porque realmente aquilo me trazia um mal-estar muito grande. E aí eu comecei a pensar, bom, mas eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer um bolo maravilhoso, sem lactose, sem glúten, eu sei fazer um pão saudável, né? Então, inclusive aqui na minha cabeça, né, já vem 2 produtos aqui que eu adoro da nossa linha, que é o pão sem glúten, sem lactose, de batata doce, né, trazendo todos os benefícios, né, desses alimentos.
e o bolo de goiaba com linhaça. Sem glúten, sem lactose, goiaba com linhaça. São produtos maravilhosos. Se quem tiver a curiosidade de saber os benefícios da linhaça, da batata doce, da goiaba, eu sugiro que procure na mídia, na literatura, né? Vão descobrir maravilhas sobre esses alimentos. Então, nós decidimos investir nesse segmento e também buscar proporcionar às empresas ou o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, que quisesse investir no mercado de saudáveis, que tivesse a oportunidade de experimentar isso fazendo uma produção terceirizada. Então, nós nos propusemos o seguinte, olha, você tem uma ideia de trazer saúde para a população, você quer trazer um bem-estar à população, você não tem como produzir, não sabe nem por onde começar, então nós vamos te auxiliar. Então, nós podemos ajudar esse empresário desde a pesquisa e desenvolvimento, transformar a ideia dele num alimento saboroso, prazeroso, até a embalagem, né? Até o desenvolvimento da embalagem, para que realmente aquela embalagem seja atraente e possa, então, encantar o consumidor. Então, nossa ideia é essa, transformar sonhos em realidade. Fantástico, André. Você sabe que eu sou uma fã do seu modelo de negócio, né? E cada vez mais, né, os alimentos ultraprocessados, como você comentou, eles estão na mira do não consumir, do evitar, né? Então, a gente tem mesmo essa tendência de buscar os alimentos saudáveis, os alimentos que têm alguma função para o nosso organismo. Essa eu acho que é uma busca natural uma busca da modernidade, né? E a gente tem, como eu falei, né, uma oportunidade imensa de crescimento aqui nesse mercado. Carol, você e a equipe da Equilibrium, né, vocês têm um relacionamento com várias empresas e startups que são vinculadas à alimentação saudável, né? Quais seriam os casos de sucesso que você vê e por que esses empreendimentos se destacaram nos últimos anos e agora em especial durante a pandemia? Olha, eu poderia dizer que eu acho que a maioria dessas empresas que se destacam dentro do mercado de alimentos hoje em dia visam uma alimentação focada em uma parte mais quase suplemento, vamos dizer assim, né? Então, se você vai para um caminho, existe uma movimentação nesse sentido, né? O alimento se tornando suplemento e o suplemento esportivo, aquele que era muito monstro, assim, né? Aquela coisa preta, dark, se tornando um pouco mais democrático também, atingindo outro grupo de pessoas. Então, é a comida se tornando suplemento e o suplemento se tornando comida, a gente chegando num meio de caminho em comum. Eu digo isso assim pensando nesse destaque das empresas que me vieram à mente agora, né? Então, Mais Mu, Flormel, mesmo as de suplementos já mais conceituadas, como Vitafor, Max Titânio, todas fazem um pouco esse caminho. Então, é trazer o suplemento para a barra, é trazer a democratização do whey protein, por exemplo, né? Como o Mais Mu fez, eu não sei se vocês conhecem, mas eles fizeram uma embalagem friendly, uma comunicação diferenciada e atinge muito mulheres, né? Mulheres em faixa etária de 25 a 40 anos que praticam atividade física, mas de uma maneira muito mais tranquila, né? Não necessariamente precisariam de um suplemento, não buscariam um suplemento, porque o suplemento era até ligado à bomba, né? Não, há um tempo atrás a gente tinha um preconceito em relação a isso. Então, esse caminho do meio, ele é bem atrativo. Se você é uma empresa de alimentos também, tornar esse alimento com uma esfera mais nutritiva, né, de compostos e tal, bioativos. E o plant-based, gente, essa coisa do plant-based está crescendo de uma maneira estrondosa, assim. Os números são incríveis. Eu vi recentemente uma palestra de Euromonitor fora também, mostrando no mundo como isso vem crescendo, né? A gente vai ter uma pesquisa, inclusive, inédita, que a gente vai apresentar no nosso evento na semana que vem. Daqui a pouco eu convido todos vocês também a participarem. As inscrições são gratuitas. A gente vai ter um evento que chama o BHB Food, né, de 19 a 22
agora de outubro, vai ser bem legal. E no primeiro dia a gente vai apresentar uma pesquisa inédita baseada em Big Data. Então, não foi uma pesquisa que a gente questionou os consumidores, mas sim observou os comentários na internet, de redes sociais e tudo mais. Nesse caso, falando em pesquisa, né, muitas vezes é mais valioso, porque quando você é pesquisado por alguém, você tende a falar, a responder de uma forma um pouco mais politicamente correta. E quando você está na internet pesquisando alguma coisa que você queira, você quer chegar no teu objetivo final. Muitas vezes você não está pesquisando só o politicamente correto. Então, essa informação de Big Data ela é super relevante. E o que a gente notou nessa pesquisa que a gente vai apresentar no dia 19? Que a busca por dieta plant-based, alimentos plant-based, cresceu mais de 300% nos últimos 3 anos, se eu não me engano. Pesquisas em YouTube, em redes sociais e tudo mais. E o humor, eles medem, né, essa empresa que fez junto com a gente, ela mede um pouco a emoção das pessoas relacionadas à dieta plant-based. Então, essa coisa de que é ruim, de que não é bom, de que é só para um grupo de pessoas radical, mudou muito nos últimos 3 anos. Então, cada vez vai crescer mais esse awareness, esse entendimento de que a gente precisa mesmo comer mais alimentos provenientes de plantas. A gente vê uma movimentação grande da indústria de alimentos, até das maiores, né? Fazendo hambúrguer de carne vegetal, trazendo muito essas alternativas, empresas como a Notco, que é uma empresa chilena que trouxe para o Brasil uma maionese que não é maionese, não tem ovo, um leite que não tem leite. Então, tudo isso é algo que a gente aponta assim como uma grande tendência para essas marcas de alimentos menores. Fantástico, realmente, né? Eu consumia uns produtos da Notco esses tempos atrás e é impressionante, né? Como é que pode o leite que não é leite parecer leite, gente? É muito bacana. É porque é uma evolução, né, Sueli? Quando a gente tinha o substituto lá, que era o leite de soja só, há 10 anos atrás, quem não podia beber leite, assim como o André, né, quando se descobriu intolerante à lactose, não tinha nem alternativa com enzima que quebrava a lactose no leite, não tinha enzima para tomar, não se falava muito sobre isso, ia para a soja. E a soja não tinha um sabor tão agradável assim, principalmente lá no começo, né? Foi melhorando com o passar do tempo, mas hoje essas alternativas, que são blends de outras proteínas, entregam sabor e perfil nutricional muito parecido com o do leite. Então, é realmente muito bom. A questão aqui, eu acho que a gente tem um caminho ainda a perseguir, como empreendedores, como setor também, é preço, né? O preço da ponta, que fica muito dispareado das versões tradicionais, e isso para a gente conseguir construir um mercado forte, né? Mais democrático, que alcance mais pessoas, ainda vai levar um tempo um pouco maior aí para a gente ter demanda, para ter a oferta, né? Para conseguir produzir em larga escala, com preços melhores, enfim. Sem dúvida, mas essa questão do plant-based realmente é uma tendência forte, né? André, voltando para você agora, você comentou agora um pouquinho sobre como vocês começaram, né? E qual foi o sonho que vocês tiveram. Conta um pouquinho mais para a gente do seu modelo de negócios, né? Como que a Romanos Food Solutions tem trabalhado, né? E por que vocês desenvolveram esse modelo? Suelen, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir com vocês alguns slides, né, que mostram um pouco do nosso negócio, pode ser? Pode ser. Vocês estão vendo? Sim, estamos, André. Então, vou passar um pouquinho por essa parte, que a Carol explorou bem, e vamos entender aqui como atender essa necessidade que o empresário tem, muitas vezes, de transformar o sonho dele de um alimento saudável em uma realidade. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho, as empresas devem estar preparadas para atender, primeiro, a conveniência, né?
a gente precisa ser conveniente. As pessoas não têm mais tanto tempo para gastar na cozinha. Então, nós precisamos ter produtos que sejam de fácil preparo, de fácil aplicação. E essa solução para o atendimento às dores de cada nicho de mercado. Então, a gente precisa apresentar para o mercado, o trabalho que a Leve Mix faz hoje, que é entender qual é a dor de cada nicho de mercado, ou seja, existem mercados que querem produtos que dê mais vitalidade, dê mais, ou que combatam o estresse, ou que sejam produtos que venham a trazer alguma contribuição na prevenção de doenças. Então, cada nicho de mercado tem uma necessidade. Nós, então, precisamos adequar as nossas formulações, o desenvolvimento desse produto, desse alimento, a essas necessidades, a essas dúvidas. E esse produto ele pode ter funcionalidade para diversos momentos do dia, seja o café da manhã, o lanchinho, seja o almoço, né, o lanchinho da tarde, a hora de dormir. Então, a gente pode trabalhar nas funcionalidades para atender carências de cada momento do dia e podemos atender necessidades específicas, como energia, saúde mental, melhoria da visão, né? Tudo isso de uma forma inovadora. Assim como você comentou, né? Como é que pode eu tomar um leite que tem sabor de leite, mas não é leite? Então, existe a inovação, ingredientes que fazem esse papel. E eu gostaria também de contribuir um pouco para a apresentação da Carol, dizendo que hoje a pesquisa vem avançando bastante no sentido de diminuir o custo desses alimentos, de tornar esses alimentos cada vez mais acessíveis à população, democratizar, né, a funcionalidade dos produtos saudáveis. E esse também é o nosso papel, né, de buscar essas oportunidades no mercado. Então, nessa terceirização, a gente trabalha com inovação, trabalhamos com novas tecnologias, adequamos ao tipo de envase, tem projetos que são baseados em líquidos, pós, grãos, outros projetos que eles precisam de uma embalagem muito pequena, outros de embalagens maiores. Então, esse envase, né, o modelo do envase também é importante visualizar. A formulação, né, se ela é de agrado do consumidor no final, né, não adianta fazer um super produto e o produto não ter sabor, não ser agradável, não trazer prazer de quem consome. Então, é importante essa visão na hora de formular o produto. Oferecemos o serviço full service, pegamos a ideia e transformamos realmente no produto final para o ponto de venda. Ajudamos no desenvolvimento dessa embalagem, a viabilidade de projetos de inovação e, principal disso tudo, né, tem a viabilização do custo. Será que essa minha ideia é viável economicamente? Será que existe um caminho que eu possa trilhar para tornar essa minha ideia um produto democrático, em que todos tenham acesso? Esse também é um dos nossos trabalhos. Então, não é preciso abrir mão da especialidade, né? Muitas vezes a empresa está focada em produtos com glúten, mas ela gostaria de ter produtos sem glúten. Ela está focada em produtos que vão aditivos químicos, mas ela gostaria de produtos completamente livres de químicos, de ingredientes intencionais. Então, nós possuímos a infraestrutura necessária para expandir a linha com segurança. Nessa personalização, nós podemos fazer o produto como o cliente desejar, sem adição de açúcar, sem geneticamente modificado, sem o uso de gordura trans, sem lactose, sem adição de ovos. Tudo depende do nicho de mercado que a empresa quer atingir. Então, nós podemos terceirizar a produção, auxiliando a indústria de alimentos para atender consumidores com dietas saudáveis e de restrição, garantindo o mesmo sabor e qualidade dos produtos tradicionais. Aqui, eu aproveito para fazer um convite a todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco sobre essas maravilhas, né? esses alimentos
completamente saudáveis que venham nos visitar. Nós estamos abertos à visitação, à degustação. Gostamos de receber visitas, tá? Lógico que todo mundo de máscara e usando álcool gel na entrada, né? E na parte de envase de produtos, desenvolvemos tipos de embalagem segura, de alta qualidade, como sachês, potes, sacos para grãos, produtos à base de pós, temperos, condimentos, produtos granulados, pastosos, líquidos, como for a preferência do terceirizador. A nossa missão, então, é possibilitar que o consumidor encontre produtos livres de glúten, lactose, açúcar, livres de alergênicos, né, em qualquer lugar onde ele queira fazer a sua refeição. Então, aquela que é a minha necessidade até hoje, de encontrar alimentos livres de lactose, por exemplo, virou uma missão para nós. Nós queremos realmente que todas as pessoas que tenham restrições alimentares, elas possam encontrar esses alimentos onde quer que elas vão. Nós temos uma fábrica, então, exclusiva, livre de alergênicos. Trabalhamos com uma planta dedicada à produção de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, livre de alergênicos. O terceirizador ele pode testar a sua ideia inovadora com baixo risco, ou seja, ele não vai fazer um investimento inicial para poder ter acesso e testar o mercado. Então, nós damos a possibilidade dele testar um novo segmento de mercado sem fazer esse investimento de risco e ele não precisa investir em uma infraestrutura para validar o produto dele. Nós temos todos os laboratórios à disposição desse terceirizador para que ele possa, então, transformar em realidade o seu sonho. Trabalhamos com especialistas, né? Somos especialistas no mercado free from, né? Livres de, tanto no desenvolvimento quanto na produção desses alimentos. E a fábrica, então, ela é dedicada exclusivamente à produção de alimentos livres de glúten, lactose, açúcar, livres de alergênicos, oferecendo total segurança ao cliente. E nós recebemos, né, auditorias permanentemente de nossos clientes. E isso traz, então, uma confiabilidade maior, ou seja, uma fábrica que ela pode ser auditada e trazer segurança, né, não só informalmente, mas formalmente ao cliente, faz com que a gente possa, então, produzir esses alimentos com a certeza de que o cliente que o consumidor será bem atendido. Então, o passo número 1 é a consultoria para identificar as tendências de produtos para o segmento, né? Essa identificação das tendências do mercado. Depois vem a etapa de definição do produto piloto, né? A gente sempre recomenda não começar com uma linha extensa de produtos, mas sim com um produto. Depois do desenvolvimento dessa receita, dessa formulação, desse alimento. No passo 4, a validação do produto para teste de mercado. E no passo 5, o planejamento da produção já em escala industrial. Então, eu agradeço a oportunidade e reitero o nosso convite. Venham nos visitar, tá? Nós estamos abertos para apresentar todas essas maravilhas saudáveis e com vários ingredientes funcionais. Obrigada, André, pela tua apresentação. Eu acho fantástico esse modelo de vocês, que permite que outros empreendedores que querem entrar nesse mercado e querem testar produtos em pequena escala possam, né, fazer essa parceria com vocês para fazer esse teste e começar a sentir o mercado. Eu acho isso super bacana. Obrigada pela tua apresentação. Agora eu vou fazer mais uma pergunta, vai ser a mesma pergunta para os dois. Aí a Carol responde primeiro, depois o André. Combinado? Pensando no futuro dos alimentos funcionais, né, o que vocês acham que poderia ser feito para ampliar o desenvolvimento desse segmento, né, considerando tudo que a gente falou até agora e o que a gente vê que é tendência, né? Como é que você vê isso, Carol? Deixa eu só complementar uma coisa que o André falou, que eu acho que é fundamental. Ele falou muito em sabor, né? Dentro desse mercado de alimentos saudáveis,
até nutrição esportiva, as pessoas acham que as pessoas abrem mão do sabor para ter uma dieta saudável. E não é verdade mesmo isso. Mesmo dentro de segmentos mais de consumidores que são mais radicais com a alimentação, ele sempre vai optar, em primeiro lugar, o drive de escolha dele é o sabor. Então, entre as, vamos dizer assim, as barras de proteína que ele consome, os snacks de alga que ele consome, a escolha dele vai estar voltada para o sabor, depois para o preço, conveniência, etc. E tal. Então, a gente não pode esquecer desse item quando a gente está desenvolvendo alimentos nesse segmento mesmo. E a segunda coisa que uma empresa como a do André proporciona aos empreendedores focarem na estratégia de marketing e comunicação dos seus negócios, não necessariamente na dor de cabeça que uma operação fabril dá. Então, quando você trabalha dessa forma, principalmente quando você está começando, você terceirizar toda essa parte é muito vantajosa para o teu negócio, porque você consegue olhar estrategicamente para a parte comercial e de marketing, né? E isso faz a diferença. Já emendo aí com a tua resposta, Suelen. O que eu acho que faz a diferença, que a gente consegue construir um mercado melhor, é a gente conseguindo fazer uma estratégia de comunicação muito mais fortalecida. Levar para essas pessoas não só um produto maravilhoso, adequado, que ela busca, que ela sonha e que vai, nossa, tá gostoso, é nutritivo, eu confio, tem um preço bacana, mas passar de uma era só de venda de produto industrial para uma prestação de serviço para esse consumidor. E como que a gente faz isso? Por meio da comunicação. Então, criando tutoriais, fazendo lives da tua marca para outros consumidores, trabalhando até a educação. Vocês sabem, não é propaganda do evento, tá, gente? Mas eu vou falar de novo. No quarto dia do nosso evento, a gente vai trazer 3 startups para falarem justamente sobre isso. Desinchar, vocês devem conhecer. Live Up, que é uma empresa de marmitas saudáveis. E Pura Vida, de suplementos nutricionais. O nosso papo com eles vai ser justamente sobre essa geração de valor para o consumidor que vai além do produto. Como eles conseguem ser parceiros dessas pessoas na jornada. Então, se eu estou falando de uma alimentação saudável e equilibrada e estou te vendendo um alimento desse sentido, quais são as suas outras dores como consumidor? É a lista de compra que você não consegue fazer no supermercado? Você não tem motivação o suficiente? Você come compulsivamente? Você não sabe cozinhar? Quais são as dores relacionadas à alimentação saudável que você, como marca, pode ajudar a sanar? Se a gente tiver isso em mente e não ficar só propaganda de produto, propaganda de produto, propaganda de produto, a gente vai conseguir fidelizar, engajar muito mais os consumidores embaixo da nossa marca. A nossa marca passa a ser uma influenciadora. Né? Todas essas marcas que eu citei para vocês que vão estar no nosso evento na semana que vem, são influenciadoras já para o consumidor final. Você sabe que eu li esses dias uma matéria também internacional falando do poder das marcas, né? E as 5 estratégias que podem fazer uma marca se tornar mais forte. E uma delas é você unir os seus valores com os valores daquela pessoa. Como você faz isso? Por meio da comunicação. Então, se o teu valor é alimentação funcional e saudável, o valor da pessoa também o produto só vai entregar, vai encostar numa parte. Quando a gente fala de valor das pessoas, é muito mais do que só um alimento, um produto. É toda essa prestação de serviço que está interligada. Então, ao invés de ela comprar um curso, sei lá, para aprender a perder peso, ela pode consumir os seus conteúdos, que vai estar lá uma trilha, uma jornada, feito por profissionais de saúde, que vai ajudar a perder peso. Enfim, são algumas ideias, é o que a gente pensa sobre a nova comunicação, o novo mercado, né, de comunicação. Existe toda a parte com os influenciadores também, que precisa ser levada em consideração. Marcas pequenas, às vezes, não tem muito investimento, né, para contratar um blogueiro famoso, para colocar o produto ali. Não precisa, a gente pode trabalhar com micro-influenciadores da sua região, identificar quem são essas pessoas, fazer parceria, a audiência dela
vem para você, a sua vai para ela, e assim vai construindo esse relacionamento. Então, todas essas estratégias, né, relacionadas a marketing e comunicação, a gente também trabalha na Equilibrium, que é a agência na qual eu faço parte, que tem o BHB, que é esse portal de conteúdos, de notícias e matérias, que eu vou convidar vocês até a visitarem, já vou projetar aqui um slide para vocês verem, mas a ideia principal é essa, fazer esse mercado crescer via comunicação e prestação de serviço. Educar o consumidor para isso, né? A gente tem que preparar dessa forma. Legal, Carol. Com certeza, a comunicação é tudo, né? Eu vou projetar, posso, Suelen, rapidinho aqui, olha, os slides para vocês darem uma olhadinha. Acredito que vocês já estão vendo aí também. Esse é o BHB, é o nosso portal. Opa, perdão, mudou. Tem um delay, né? O nosso portal de notícias, o BHB. Ele é... Todo dia a gente tem lançamento de produto no mercado brasileiro, tendências no Food Trend. E toda semana a gente tem um podcast. Eu entrevisto alguém do mercado. Relacionado à alimentação saudável, a negócios, enfim, uma série de personalidades aí. Toda terça-feira um episódio novo também. E quero deixar para vocês esse convite em especial, que é o evento da semana que vem. Então, é das 10 ao meio-dia, de segunda a quinta-feira. Todos os dias a gente vai estar transmitindo o evento de um estúdio de TV em São Paulo, recebendo mais de 20 palestrantes, ao mesmo, né, numa dinâmica ali de apresentações bem interessante. Cada dia um tema diferente. Então, se vocês entrarem aí, escanearem esse QR Code ou entrarem no link que o pessoal mandou aqui no chat, vocês vão ver a página de inscrição, a programação completa. É 100% gratuito, é um evento que a gente já faz há 10 anos, sempre era presencial, era cobrado a inscrição também, porque é uma curadoria de conteúdo muito grande. Esse ano, como a gente está num ano especial, a gente vai fazendo online, está abrindo gratuitamente. Então, convido a todos para participarem aí, que vai ser bastante rico, tá bom? Com certeza, Carol. Eu tive no BHB ano passado, foi fantástico, eu adorei o evento, eu super recomendo que todo mundo que está aqui assistindo a gente participe também, porque são conteúdos de altíssima qualidade, reflexões, super insights que a gente sai inspirado do evento de vocês. Eu super recomendo também que vocês participem do evento. Obrigada, Carol. Obrigada a você. A gente, no primeiro dia, já tem uma palestra do Google, falando de mercado de alimentos no Google E-Commerce, a mudança de comportamento do consumidor, essa pesquisa inédita que eu falei para vocês. Durante a programação toda tem Mintel, Endeavor, que também é uma aceleradora importante dentro desse universo de alimentos. Então, vale a pena, tá bom? Com certeza vale a pena. Obrigada, Carol. André, e o que você diria aí que pode ser feito, então, para ampliar o desenvolvimento do segmento, considerando o que a gente falou aqui, o que a Carol acabou de falar? Bem, eu achei fantástico esse trabalho da Carol, porque eu penso que se não há essa divulgação, essa transferência de informação que incentive a vivência e o conhecimento, fica difícil as pessoas entenderem o que é e como usar os benefícios. Onde não há informação, as pessoas ficam na ignorância. Como é que a gente vai crescer um mercado que é tão positivo se não houver divulgação, não é? Então, Carol, parabéns aí pela sua iniciativa, tá? Vamos nos esforçar para estar presente lá com você, tá? Obrigada. Mas complementando um pouco mais a minha resposta, eu gostaria de dizer que Deus nos presenteou com um país que ele é rico de tudo. Então, a gente mora dentro de um celeiro, a gente mora dentro de uma horta, a gente mora dentro de um manancial de raízes, plantas, frutas, o que a gente imaginar gigantesco. Então, eu penso que para que a gente possa expandir o mercado de saudáveis, é necessário investir em formas de diminuir o custo desse tipo de alimento. E diminuir o custo desse tipo de alimento, no nosso entendimento, é usar aquilo que nós temos no nosso quintal, que são as nossas raízes, que são as nossas frutas,
frutas, que são os nossos vegetais, usar o que a gente tem em casa. Então, quanto mais a gente explorar o que o Brasil tem de riquezas naturais, né? Quanto mais a gente explorar a sabedoria popular em benefício da indústria, né? da industrialização de alimentos saudáveis, mais esse mercado vai expandir, porque nós vamos ter custos acessíveis, preços acessíveis. Então, para que a gente possa crescer, eu entendo que a gente precisa olhar um pouquinho para dentro do nosso quintal, encontrar as oportunidades de alimentos funcionais que nós temos em casa, porque esses sim, eles terão custos adequados à democratização do alimento. Então, o nosso recado é esse. Sejamos brasileiros. Vamos, ao invés de a gente copiar um produto que está lá fora, por que a gente não faz o nosso próprio produto? Aqui no Brasil existem vários exemplos interessantes. Por exemplo, a pizza que nós temos aqui no Brasil não é igual da Itália. A pizza aqui é muito mais gostosa para o nosso paladar. O sushi, né, Suzuki? O sushi do Brasil, em comparação com o sushi do Japão, eu sinto que a diferença é muito grande na variedade, no sabor, né, no prazer de comer. E o pão francês, por exemplo. O pão francês do Brasil não tem nada a ver com o pão francês da França. Porque, lógico, o nosso trigo é diferente, né? Nós temos outros ingredientes aqui e outras dores dos nossos consumidores, né? Então, é importante que a gente explore aquilo que nós temos, que é nosso, e que a gente busque atender o nosso consumidor com aquilo que ele já está habituado, que ele conhece, né, que ele já viu, porque isso facilita também esse entendimento, né, de que aquilo realmente é bom para a saúde. Porque ele vai consultar lá a avó, a tia, né, vai falar, puxa, mas eu estou comendo aqui eu estou tomando um suco aqui com uma variedade de verduras que eu não conheço. Vocês sabem, sim, mas a minha bisavó, a minha tia lá atrás já usava isso. Então, isso faz com que a gente, como se diz, traga um pouco de segurança a esse novo consumidor. Principalmente os jovens, né? Que estão crescendo ainda num mercado ainda onde o produto industrializado prevalece sobre o produto artesanal, sobre o produto livre de ingredientes, de aditivos alimentares. Então, eu sou engenheiro químico, não tenho nada contra aditivos, mas eu sou a favor da saúde. Então, que a gente possa ser brasileiro nessa hora e fazer o mundo conhecer as maravilhas que nós temos aqui dentro. Sem dúvida, André. A nossa biodiversidade é um grande fator não só, né, para a gente produzir alimentos saudáveis para a gente, como para nos diferenciarmos para o exterior, né? A riqueza que a gente tem aqui é algo fantástico e inestimável, né? Gente, eu estou adorando essa nossa conversa, eu poderia passar o dia inteiro aqui conversando com vocês, mas a gente já está chegando aqui no final da nossa live, da nossa reunião. Então, eu queria agradecer muito a participação sua, Carol. Obrigada pelas informações que você trouxe, pela troca de experiências, pelos insights. Eu queria te passar para você fazer suas considerações finais, dar um tchauzinho, passar aqui, comentar mais um pouquinho sobre o que vai acontecer na semana que vem. Bacana, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para dar insights para o negócio de vocês, para tirar dúvidas, para olhar para frente, né, com uma esperança de futuro, de a gente ver a vida melhor no futuro, assim como diz Lulu Santos. E essa coisa da origem que vocês falaram agora, né, de olhar, usar a biodiversidade brasileira, olhar para os alimentos que a gente tem. Sabe que existem, se eu não me engano, 7 ou 9 mil espécies de plantas comestíveis no mundo. E a gente só come 15, 12, geralmente as mais consumidas. É um absurdo, né? É um absurdo a gente ter um sistema dessa forma, onde a gente só come arroz, trigo, soja. A gente precisa evoluir nesse sentido. Então,
quem vai fazer essa revolução alimentar são vocês que estão aqui nos ouvindo nessa live, são os pequenos empreendedores, as startups de alimentos que estão dispostas a trabalhar nesse mercado de forma consciente, com o coração e com a mente também aberta. Obrigada, viu, gente? Espero todos vocês no evento na semana que vem. Obrigada, Carol. André, mais uma vez foi um prazer aqui conversar com você, conhecer um pouco mais da tua trajetória, das suas histórias, né, das suas experiências. Obrigada aqui pela confiança, pela parceria, por esse compartilhamento aqui com a gente, tá? Por favor, dá uma mensagem aqui final para quem está nos assistindo. Olha, eu também agradeço muito, também me senti muito à vontade aqui nesse painel e vendo que nós estamos falando de coisas que são importantes para a nossa vida, né? Uma boa alimentação nos traz saúde. Sem saúde a gente não é nada, né? Então, que a gente possa aproveitar tudo isso que foi comentado aqui, continuar estudando, aprendendo, experimentando, né? Enriquecendo o nosso conhecimento para que a gente possa, então, ter uma vida cada vez mais plena. Reforçar a todos o convite que venham conhecer os nossos alimentos, as nossas oportunidades, os nossos serviços e dizer, finalmente, que ninguém desiste do seu sonho. Por mais impossível que possa parecer, vale a pena lutar por ele. Então, que vocês acreditem, né, que o mundo será melhor logo ali adiante, mas depende somente de nós. O que nós fizermos agora terá reflexo na nossa vida logo ali adiante. Tá? Então, aproveitemos esse momento de pandemia, né, para fazer reflexões importantes como essa, sobre do que nós estamos nos alimentando, né? O que significa comer lá um pão integral de manhã, o que significa tomar um suco com verduras, o que significa comer um pão sem glúten, sem lactose, o que significa isso para nós? Quer dizer, perceber os sinais do corpo. Será que aquilo me fez bem ou aquilo me prejudicou de alguma maneira? E aproveitar, então, para agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que estamos à disposição para realizar o sonho de cada um. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carol. Obrigada, André. Obrigada a todos aqui que estão nos assistindo pela participação e pelo tempo de vocês. A gente vai disponibilizar esse conteúdo também no canal do YouTube do Sebrae Digital, para que vocês possam também assistir, indicar para os seus amigos, para a sua rede de contatos, né? Porque eu acho que esse conhecimento, essa troca que a gente fez aqui, ela é riquíssima e merece ser compartilhada, né? Então, já na sequência, a gente vai deixar esse conteúdo disponível para todos no canal do Sebrae Digital no YouTube, tá? Então, um abraço forte a todo mundo, se cuidem, né? Tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!